E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Né? Eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar, né, vocês na preparação para o exame da UAB, a primeira fase, né, agora o 33º exame de ordem, que a prova, se eu não me engano, vai ser no dia 17, né, 17 de outubro. Eu estou conversando com alguns amigos, né, saiu o resultado agora recente, foi na segunda-feira, saiu o resultado do 32º exame e eu obtive êxito, né, no 32º exame, consegui a aprovação. Mas também foi fruto de muita preparação, desde o lançamento do edital do 32º exame, que ocorreu em dezembro de 2020, até a prova da primeira fase e também a prova da segunda fase. Então foi um período de uma caminhada muito grande. Teve a questão da pandemia, a questão do adiamento em março. Todo mundo sabe, quem fez aí o 32º exame sabe que houve um adiamento, então desestimulou muita gente mesmo. Então, hoje eu estou aqui, vocês estão vendo a tela de um documento que eu fiz nessa preparação para a primeira fase. Por quê? Porque a primeira fase ela é a mais complicada. A primeira fase ela é a mais difícil, digamos assim. É a primeira fase que mais derruba a gente. A primeira fase é a que elimina a maior quantidade de pessoas. Muitos não vão muito preparados, pensam que não é uma preparação específica, basta saber os temas, mas não é assim. Tem gente que exclui certas disciplinas, porque querendo ou não, são muitas disciplinas. São 17 disciplinas no total. Então, nem todo mundo consegue estudar todas, nem todo mundo tem esse tempo todo de estudar todas, mas é possível estudar todas sim. Você tendo disciplina, você consegue estudar todas as disciplinas. Então, eu estou aqui para ajudar algumas pessoas, né? Então, eu ia fazer um vídeo pelo Zoom com várias pessoas, até propus, né, num grupo de ex-estagiários, né? Colegas estagiários, em que nós íamos propor uma conversa pelo Zoom. Então, mas como tinha outras pessoas interessadas também no vídeo, eu preferi fazer um vídeo e lançar no YouTube, porque aí não, outras pessoas também, alguns colegas de faculdade também vão querer ver, né? Não tem tempo de uma reunião de Zoom, e quem sabe também outras pessoas de outros estados, né? Então, esse vídeo eu vou mostrar, basicamente vou dar algumas dicas de como você vai se preparar e também vou dar umas dicas, vou contar um pouco, né, da minha preparação, como foi que eu consegui êxito na primeira fase e vamos em frente, né? Então, vocês podem ver aí na minha tela, eu fiz um documento durante toda a minha preparação. O edital do 32º exame, ele saiu em dezembro de 2020 e a prova estava marcada para o início de março, na primeira semana de março. No caso, era o segundo domingo de março. Então, quando saiu o edital, eu não me preparei ainda, porque eu ainda ia comprar um livro, né, para poder. Eu sempre gosto de acompanhar por aulas e uma apostila para que eu possa acompanhar o conteúdo. Então, eu tinha tempo para me preparar, né? Então, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, falta pouco tempo para a prova da primeira fase. A prova da primeira fase agora é dia 17 de outubro, então falta pouco mais de um mês. Então, menos de 45 dias. Digamos 45 dias, vamos colocar 45 dias. Que você tem para se preparar para esse concurso, para esse exame de ordem. Então, quando eu fiz o exame de ordem, o 32º exame, eu tive um pouco de tempo, né? Então, o que eu fiz? Eu separei um mês só de teoria e o outro mês só de resolução de questão. Então, esse um mês de teoria, eu só vi teoria. Somente teoria, não fiz nenhuma questão, nem nada, apenas teoria. No segundo mês só foi questões. Então, como nós estamos já 45 dias do exame, eu aconselho você resolver questões, né? Por quê? Porque você resolver questões, você vai ter... Deixa eu agitar isso daqui, porque esse negócio aqui vai perturbar, né?
não mostrar a responsável, não, pronto. Desculpa aí. Então, nesse período que nós estamos a 45 dias, né, do exame de ordem, da primeira fase, eu aconselho você resolver questões. Por quê? Porque quando você resolve questões, você sabe o estilo da banca. Não é qualquer questão que você vai resolver questões da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Então, você vai saber o estilo da banca, como ela cobra determinado tema. Porque não adianta de nada eu saber o que é acordo de não persecução penal, eu saber o que é o pacote de crime, eu saber o que é um fato gerador da obrigação tributária. Então, não adianta de nada eu saber isso se eu não souber o estilo da banca. Por quê? Porque a banca, a FGV, ultimamente, ela está trazendo pegadinhas nas questões. Então, isso dificulta para o aluno que não está preparado para o estilo da banca. Então, quando você vai para uma guerra, você tem que conhecer o seu inimigo, não é que a FGV seja o seu inimigo, pelo contrário, ela é o seu amigo, né? Porque é através dela que você vai conseguir sua carteira da OAB. Então, mas quando a gente vai para uma guerra, a gente tem que saber conhecer o nosso inimigo. A gente tem que saber suas fraquezas, seus pontos fortes. Então é através da questão que você vai ter prática no conteúdo, além de assimilar o conteúdo, porque você vai estar exercitando o seu cérebro, como também você vai saber o estilo da banca, o que ela cobra, o que ela cobra mais. Então eu preocupado com isso, né? Eu me preparando, saber o que é essa banca, o que ela cobrava mais. O bom é que antes eram 3 exames, né, de ordem por ano. Então, a quantidade de questões ela é muito ampla. Então, o que eu fiz? Durante a minha preparação de questões, eu fui fazendo um consolidado do que mais cai na OAB. Então, vocês podem ver esse documento aí, que eu vou colocar no link da descrição. Vai estar disponível para vocês gratuitamente, eu não vou cobrar nada por isso. E ele está até o 31º exame, não conta o último agora, né? Então, mas eu vou atualizar ao longo da próxima semana, eu vou atualizar esse documento de acordo com o 32º exame. Então, vocês vão ter ele bem atualizado mesmo. Então, o que acontece? Eu peguei os temas mais recorrentes. Então, eu vou focar nesses temas. Não quer dizer que você vai focar só nesses temas, já está focando nisso, então eu vou focar só nesses temas. Não. Mas é uma boa para você ter pelo menos um norte, né? Então, eu peguei um consolidado, vocês podem ver aí, eu coloquei aqui o título como temas mais recorrentes no exame da OAB, foi na minha preparação, né? Entre os meses de fevereiro, março, abril e maio. Ou seja, foram 4 meses para eu fazer esse documento, certo? Por quê? Porque a prova estava em março, mas foi adiado por causa da pandemia. E só foi ocorrer a primeira fase em junho. Então eu passei fevereiro só resolvendo questões, março, abril e maio. Foram 4 meses preparando esse documento. Então não é qualquer documento aqui. Então você vai ver que antes eu queria mostrar a divisão das disciplinas, né, da primeira fase. A primeira fase, como eu disse, ela é mais difícil. Por quê? Porque elas são várias disciplinas, são 17 disciplinas, é muito conteúdo para o examinando estudar. Fora que quem ainda não terminou a faculdade, né, que ainda está no último semestre ou no penúltimo semestre, ainda tem as atividades da faculdade. Então, muita coisa para você ver, muita coisa para você estudar. Mas não é impossível. Quando eu passei na OAB, eu ainda estava no último semestre da faculdade, né? Então, quando eu fiz a primeira fase, eu estava no último semestre, quando eu fiz o exame. Então, é possível. Então, o que acontece? Isso daqui vai dar um norte. Então, o exame da OAB, ele tem disciplinas que tem um peso maior. E tem disciplinas que o peso é pequeno, só são 2 questões. Mas você não pode abandonar essas 2 questões. Por que acontece muito? As pessoas, muitos examinantes, que é o maior erro que eu vejo, talvez por não ter tempo, mas também falta um pouco mais de foco. Muitas pessoas ignoram as disciplinas pequenas. E o que acontece? A pessoa reprova por causa de uma questão. Reprova por causa de 2, reprova por causa de 3, reprova por causa de 4.
E se ela tivesse se dedicado um pouco, pelo menos um pouco, né, pelo menos uns dois, pelo menos tirado um dia para essa disciplina, ela podia ter tirado a pontuação necessária para ir para a segunda fase. Por exemplo, tem disciplinas aqui de direito ambiental que eu não estudei um mês de direito ambiental. Nem na faculdade eu estudei direito ambiental. Eu estudei direito ambiental aqui só foi um dia, né? Precisei só de um dia para ver teoria e questões. Somente isso. Né? Então, e eu consegui fechar as duas de direito ambiental, né? no 32º exame. Então, a gente não... Mas se eu não tivesse tirado esse um dia para o direito ambiental, eu não tinha acertado essas duas questões. Então, e essas duas questões podem fazer falta para você. Né? Você pode ser reprovado por causa de duas questões, de uma questão. Sinceramente, é um pouco frustrante, né? Para você passar meses estudando e ser reprovado por causa de duas questões. Então, não ignore essas disciplinas pequenas. Então, o que acontece? Eu fiz um consolidado, né? E eu separei o número de questões por disciplina. E você pode ver, direito constitucional, são 7 disciplinas. São 7 questões, desculpa. Direito constitucional são 7 questões, então o peso dele é grande. O peso dele é grande. Em direito constitucional, eu tirei os temas que mais caem na OAB. Então, eu estou mostrando aqui o que a OAB gosta muito de cobrar na FGV. Habeas data, ação popular, cai muito ação popular. Intervenção federal, você pode ver aqui que tem várias, eu ainda dou algumas dicas, por exemplo, pegar aqui, controle de constitucionalidade. Tem efeito dentro desse tema de controle de constitucionalidade, você sabe que ele é amplo. E a FGV gosta muito de cobrar controle de constitucionalidade. Dentro desse tema, tem os subtemas que ela cobra muito, que cai muito, que é efeito da decisão de ADIM e sua vinculação em face da função legislativa. Eu não vou explicar o que é isso, porque você vai aprender na teoria, né? E resolvendo as questões. Mas eu fui aqui bem mais específico ainda, porque eu falei do controle de constitucionalidade, eu falei do efeito dessa decisão, desse controle que o STF decidiu, que no caso foi a ADIM, e esse efeito, né, essa decisão, se ela vincula a função legislativa. Então, eu fui bem mais específico mesmo. Eu falo sobre súmula vinculante, reclamação constitucional. Dentro da reclamação cai muito cabimento. Então, você pode ver que eu dou algumas dicas, né? E sou bem mais específico. Por quê? Porque eu estudei as questões. E eu separei, né? Fui fazendo justamente para, na última semana, eu pegar esse documento e olhar ele e revisar pelo meu caderno. Então, isso daqui é apenas um complemento para o seu estudo. Ele não deve ser a base, né? Mas é um complemento que está bem... Eu coloquei bem esquematizado para você. Então, eu vou deixar disponível. Então, direito administrativo são 6 questões. Ou seja, é uma questão a menos que constitucional, né? Aí tem aqui os temas que gostam que caem, né? São os mais recorrentes. Tem os que eu boto que caem muito, ou seja, ela gosta muito de cobrar, que é o que? Parceria público-privada. Aí dentro da parceria público-privada, dos dois tipos, ela cobra mais a patrocinada. Então já você vai ao tiro de sniper, né? Você vai no ponto certo. Responsabilidade civil, improbidade administrativa, contratos. Direito civil, a FGV gosta de cobrar 7 questões. Então, são 7 questões em direito civil. Então, direito civil são 7 questões, e esses são os temas que mais caem em direito civil. Direito de processo civil são 7 questões. Direito tributário, eu escolhi tributário na segunda fase, né? Parece normal, mas escolhi tributário. Direito tributário são 5 questões, ou seja, é um peso intermediário, né? Ele nem é muitas questões, mas ele deve ser respeitado, né? Tributário não deve ser ignorado. Tributário, você tem que fechar essas 5 questões de tributário.
E eu coloquei, né, o que eles gostam de cobrar muito: crédito tributário, suspensão de exigibilidade em caso de parcelamento, extinção, tal, parará, parará. Direito penal são 6 questões, mais olha o diferencial de penal. Penal, olha o tanto de questão que eles gostam de cobrar. Então, você é muita coisa em penal, mas você não pode abandonar as outras disciplinas, porque penal só são 6 questões. E você às vezes pode perder muito tempo estudando penal, e aí você acaba perdendo questões de outras disciplinas, porque você quis muito pro penal. Então, na primeira fase você não pode ignorar nenhuma disciplina. Claro que umas são mais, né, você deve dar mais atenção do que outras. Processo penal são 6 questões também, ou seja, penal e processo penal são 12 questões, então peso muito bom, né? E eles são bem, como é que eu posso dizer, avaliados pela FGV. A FGV gosta muito de adentrar nessas disciplinas de penal e processo penal. Direito do trabalho também é uma disciplina que eles gostam muito de cobrar, muitos temas diferentes, e esses são os que mais caem, né? Dê uma atenção aí para o teletrabalho, que são coisas atuais. Processual do trabalho são 5 questões, ou seja, direito do trabalho e processual do trabalho juntos são 11 questões, com mais 12 de penal e processo penal, ou seja, já tem um peso muito grande no exame de ordem. Então vamos agilizando aqui. Direito empresarial são 5 questões. Essa é a disciplina campeã de ser odiada pelos examinandos, isso é clássico. Essa é a mais odiada, consequentemente muita gente reprova por causa de empresarial, né? Então eu coloquei aqui o que mais cai em empresarial. Estatuto, código de ética e regulamento, agora são 8 questões. Antigamente eram 10, mas agora são 8. Então eu coloquei aqui. Essa é a disciplina também que talvez a mais importante da primeira fase. É estatuto e ética. E eles cobram muito, 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 muito. Então estatuto e ética, eu coloquei aqui os temas mais importantes, né? Dei uma atenção muito especial para prerrogativas. Então eu coloco até, olha só o que eu coloco: prerrogativas cai muito, mas são em geral fáceis. Ou seja, eu coloco aqui o que eu percebi que cai mais, né? Direito do consumidor. Agora vai entrar as disciplinas que são talvez deixadas de lado, né, pelos examinandos, que são direito, deixa eu subir mais um pouco. Direito do consumidor são 2 questões. Então, direito do consumidor é até uma disciplina de fácil entendimento. Você deve prestar muita atenção. Eles gostam de cobrar muito questão de plano de saúde, né? Inclusive no último exame cai plano de saúde no direito do consumidor. Se não me engano, uma foi anulada. Direito ambiental são 2 questões. Direito ambiental, ela não é difícil, essa disciplina, ela é tranquila, até simples, eu digo, né? Mas por ela ser desconhecida, não é muitas das vezes ensinada na faculdade, as pessoas deixam ela de lado, então, e acabam perdendo 2 questões, né? Então muita gente já reprova faltam 2 questões justamente ambiental. Então tem que dar atenção também a essas disciplinas, eu digo muito isso, tem que dar atenção. Direito internacional são 2 questões também. Direito internacional você tem que ligar muito para a causa de direitos humanos, né? Mas ele cai aqui, ó, nacionalidade, causas de conexão, isso daqui cai muito. Causas de conexão entre competência de aplicação da lei brasileira e outra de país diverso. Isso daqui está muito relacionado com a LINDB, né? Então a LINDB, ela disciplina isso daqui. Isso daqui cai muito, que é o direito privado, né? O direito internacional privado. Então eu coloquei aqui Mercosul, cooperação jurídica internacional, também cai muito isso daqui, né? Eu fiz muita questão disso daqui. Direito da criança e do adolescente, são 2 questões. Também essa direito da criança e do adolescente, ela é simples, é fácil essa disciplina. Mas muita gente também não estuda, não sei porquê, né, na UAB. E acaba perdendo 2 questões. Direitos humanos é outra disciplina também, que são 2 questões e que as pessoas também deixam de lado. Pensam que vai no empirismo, né? Esse é o termo. Vai no empirismo em direitos humanos e acaba errando. Por quê? Porque os direitos humanos aqui, ele não é em si não cai só a teoria de direitos humanos que você aprende na faculdade.
Ele também cobra a questão olha só, o que ele cobra aqui, ó, vamos lá. Direito internacional dos direitos humanos. Aí eu coloquei refugiados. Então, aqui nessa disciplina cobra muito Pacto de São José da Costa Rica, né, o sistema interamericano, né, no caso. Ela cobra muito também a questão do incidente de deslocamento de competência, né, e o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH. Então, ela cobra leis, né, em direitos humanos cobram-se leis. Mas as pessoas pensam que, muitos examinandos pensam que é só a teoria de direitos humanos, mas não é, né? Não é. Cai muito lei, acordos internacionais, então tem que ficar ligado nisso. Filosofia do direito. Ixi, deixa eu daqui depois. Filosofia do direito, essa também é uma disciplina muito odiada, talvez ela ganhe até de empresarial, né? Ela é muito odiada em filosofia. Filosofia, se eu não me engano, as duas de filosofia no último exame eu acertei as duas. Mas filosofia, não, foi só uma. Acertei só uma de filosofia, das duas. Filosofia, ele cobra muito no Norberto Bobbio. Caiu no último exame, Norberto Bobbio. Norberto Bobbio é o campeão da filosofia, né? Que a FGV cobra, que é a teoria do ordenamento jurídico, que cai muito, e dentro dela tem a antinomias. Estuda aí o que é antinomias, que você vai descobrir. Estuda isso daqui, né? É uma dica aqui que eu dou de filosofia, Norberto Bobbio. Aí tem utilitarismo também, von Irnen também cai muito também. E hermenêutica jurídica, Hans Kelsen também. Então, dê um foco também em filosofia, mas não precisa aprofundar em filosofia, até porque filosofia, de todas as 17 disciplinas, filosofia é a que é a mais subjetiva. Então, você não vai estudar o que vai cair. Parece assim uma coisa que eu estou falando, né? Mas filosofia, realmente a filosofia é no empirismo, né? Mas você deve conhecer esses autores aqui, pelo menos o básico desses autores aqui, né? Mas como eu disse, esse material aqui é complementar aos seus estudos, né? Você fica à vontade. Então, esse documento eu vou deixar disponível para vocês acessarem, ele é público, então essa é a divisão da OAB. Então tem disciplinas que cobram 5, 6, 7 questões, até 8 como ética, e tem uns que só cobram 2 questões. Tem disciplinas que só cobram 2 questões. Então você deve dar o foco, claro, nas que cobram mais, você deve se aprofundar nessas disciplinas de direito do trabalho, direito tributário, direito penal, mas também não pode abandonar essas questões essas disciplinas que são 2 questões. Por quê? Porque se você abandonar essas disciplinas, você vai estar disputando a sua prova, você vai estar disputando apenas 62 pontos, porque as outras disciplinas elas formam 62 pontos, somando elas, né? Constitucional, administrativo, civil, processo civil, dá 62. Você precisa de 40. Se você abandonar as outras disciplinas, você vai deixar de disputar 18 pontos. Então é muita coisa, 18 pontos é muita coisa. Então às vezes as pessoas perdem esses pontos. Então você perde uma questão de direito civil, dá para você recuperar nessas disciplinas pequenas. Essas disciplinas pequenas, como não tem tempo de estudar a teoria, você vai resolver questões. E pegar algum mapa mental aí na internet sobre essas disciplinas. Tem muitos sites aí, tem o Gran Cursos, tem o Estratégia, eu não estou ganhando nada por eles, né? Mas estou falando aqui deles que são os mais conhecidos. Tem o Estratégia, tem o CEISC, né? Então, Gran Cursos. Eu sou aluno do Gran Cursos, né? Então, eu particularmente é Gran Cursos, mas tem muita gente que usa o CEISC, né? O Estratégia, vai muito do seu estilo. Então, você não pode abandonar essas disciplinas pequenas, não abandone elas, né? Aprenda pelo menos o básico delas. Eu deixei aqui para facilitar a vida de vocês, ó, o que mais cai, beleza? Então, como foi minha preparação? E a minha preparação pode até servir como dica, né, para alguns de vocês. Então, a primeira dica que eu dou é: não abandone essas disciplinas pequenas, porque essas disciplinas pequenas você pode precisar delas no futuro, né? Então muita gente foi reprovada aí no último exame por causa de uma questão.
Mas se tivesse pelo menos dado, pelo menos tirado um dia para por uma dessas disciplinas, um dia para cada disciplina, dessas que só cobram 2 questões, talvez tinham sido aprovado na primeira fase. Então, a primeira dica é não abandonar, que são 2 questões, é a primeira dica. A segunda dica é não se aprofundar demais, olha só essa dica, não se aprofundar demais, falta pouco tempo para a prova, nessas disciplinas que você tem habilidade. Por exemplo, quando eu estudei a primeira fase, eu tinha muito conhecimento e habilidade em direito tributário, direito civil, direito constitucional. Então, essas disciplinas eu não me aprofundei nelas, né, na primeira fase. Claro, eu dei uma lida na teoria, eu comprei uma apostila, depois eu revisasse de teoria. Eu vou fazer um vídeo depois só para quem vai fazer, para quem não vai fazer esse exame, mas para quem fazer os próximos exames. Eu vou fazer um vídeo depois, né, dizendo um material muito bom. Mas é o revisaço. O livro é um livro, tem na Amazon, é o Revisaço para a OAB. Como passar na OAB, Revisaço, só teoria. Então, que tem um de 5.000 questões, né? Como passar na OAB, 5.000 questões. Aí esse também é muito bom. Mas esse que eu estudei era só teoria, não tinha questões, né? Então, e ele tinha todas as disciplinas que caem no exame. Então, quem vai fazer o próximo exame, o 34º, o 35º, eu recomendo o Revisaço, né? Só teorias. Mas voltando aqui, então você não pode abandonar essas disciplinas, e aqui você tem mais habilidade, você não precisa aprofundar nelas, porque você vai perder tempo vendo aulas, né, videoaulas que você já tem conhecimento, né? Claro, você tem que se aprimorar, mas faltam poucos dias. Quanto mais conteúdo você vê, melhor, né? E quanto mais questões também você resolver. Então, o terceiro passo, então o primeiro é primeira dica que eu dou, não abandonar essas disciplinas pequenas, porque pode fazer falta na hora da prova. Não se aprofundar nas disciplinas que você tem habilidade. Terceira dica, resolver muitas questões. Eu vou botar uma meta, já falei para alguns amigos. A meta para vocês até o dia da prova é 1.500 questões, isso mesmo. Você resolver pelo menos 1.500 questões daqui até 3 dias antes da prova. E é 1.500 questões de todas as disciplinas, certo? Você faz uma divisão aí de quantos... Eu suponho, são 1.500 questões que o Jefferson falou, né? Claro, você não pode se basear só em mim, né? Mas eu dou essa dica. 1.500 questões, tu divide aí por essas disciplinas aqui. Você vê, não, ética cai 8 questões, das 1.500 eu vou separar 300 questões só para ética. Pronto, então você separa 300 questões, sobram 1.200 para as demais. Então, você pode fazer isso, né? Claro, é uma dica, né? Então você pode botar 1.500 pontos, chega nos 1.500. Mas eu vou dar essa dica, você dividir os 1.500 é só o mínimo que eu dou, né? Que é a dica. Tem gente que vai fazer 2.000, né? Eu acredito. Então, eu nesse período eu fiz 2.000, tem aqui, ó, total de questões respondidas, eu fiz 2.424, só da FGV, né? Então, eu fiz 2.424, vou mostrar aqui o percentual. A segunda dica que eu dou é você pagar o que concursos, né? Que concursos ou algum outro site que dê questões, né? Eu recomendo que concursos, né? Eu já uso que concursos desde 2015, né? Estudo para concurso faz tempo. E da OAB, ele traz as questões bem direitinho, bem separado, então eu recomendo ele. Ou você, se você não gosta de estudar pelo computador, né, resolvendo questões pelo que concurso, não tem dinheiro para pagar, pelo menos o que concursos, né? Se eu não me engano, o Questão Certa ele está disponível, mas não sei isso. Mas eu recomendo você adquirir o que concurso, você junta com alguém aí, divide o valor dele, né? Mas ele é bonzinho, ele é bom para você exercitar. O que concursos também ele é bom porque você resolve questões, e aí você anota o que tiver de anotar no material de vocês. Depois eu vou ensinar como estudar no material, né? Sobre o meu método. Então você vai para o que concursos,
também é uma boa, eu indico que é concursos. Não estou ganhando nada por isso, né? Mas eu indico que é concursos. O que é concursos? Beleza. A minha estatística no que é concursos, estudando para o AB, olha só. Eu comecei a resolver questões no dia 1º de fevereiro, né? Até a data de hoje, no caso, né? Eu resolvi 2.000, como eu falei, né? Lá no material lá. 2.424. Dessas 2.424 eu obtive 81% de aproveitamento, ou seja, eu acertei 1.965 e errei 459, né? Teve outros bancos aí, Sebrasp, Vunesp, que eu resolvi também, mas aquele material, esse material aqui, é só da FGV, certo? Essas questões aqui que eu resolvi, da Sebrasp, da Vunesp, né? Que elas antigamente faziam a prova do exame, né? Eram bancos organizadores, o que elas cobraram, eu não levei em consideração para fazer esse material. Eu só fiz esse material de acordo com as 2.424 questões que eu fiz. Certo? Então, nesse período de 4 meses que eu resolvi. Né? Então, a meta que eu dou para vocês é 1.500, né? Então, eu recomendaria 1.500. Já se eu não tenho um tempo, mas pelo menos faço pelo menos 1.000. Pelo menos 1.000. Você tem que conhecer o estilo da banca. E olha, é 45 dias, você foca nesses 45 dias, esquece tudo. Né? Final de semana, nada de sair, é em casa estudando, né? Porque depois você aproveita. Então, 2.424 questões, eu acertei 81%. Beleza? Beleza. Então, eu recomendo que concursos. Além do que concursos, né, caso você também tenha condições de adquirir, eu recomendo também você adquirir um cursinho. Né? Eu não tinha interesse em estudar pelo cursinho, né, na OAB, mas eu cheguei a pagar o Gran Cursos Ilimitado no ano passado. Então no Ilimitado eu tenho acesso todo ao site. Então eu vi, não, já que eu estou pagando pelo site, né, o site ilimitado, e o exame da OAB apareceu agora, porque eu comprei o ilimitado para concursos, né, da área jurídica. Então, já que eu me inscrevi na OAB, então eu vou aproveitar o material que eu tenho e vou estudar, né. Então, eu comprei o ilimitado, quando saiu o edital, eu aproveitei e salvei o curso da OAB. Eu consegui ver todas as aulas, né? Eu particularmente consegui ver todas. Deixa eu separar aqui. Todas as aulas. Então, 32º exame. É porque eles eram a porcentagem, mas deixa eu ver aqui se ele está separado. Constitucional, deixa eu apertar aqui. Ó, tá tudo verdezinho, ó, porque eu assisti todas as aulas. Ó, constitucional. Beleza? Não, eu não assisti as aulas de resoluções porque pra mim não ia servir. Foi só a teoria mesmo, porque as questões eu resolvi e aprendi por mim mesmo, né? Eu não gosto de resolver questões, talvez você seja diferente, mas eu não gosto de resolver questões assistindo videoaula resolvendo questão. Não, eu não gosto disso. Eu gosto de resolver a questão e se eu acertar, né, ver quais foram os meus erros e tal, mas não assistindo videoaula. Então por isso que não está assim selecionado. Porque eu não assisti mesmo essas de questões, eu não assisti não. Só vi teoria mesmo e eu consegui ver todas as aulas porque eu via na velocidade 1.5, né? O professor fala rápido que são, mas era 1.5. Beleza? Beleza. Então eu recomendo, mas não é obrigatório você ter um cursinho não, né? Mas se você tiver, é bom também, né? Ruim não. Eu recomendo Gran Cursos, mas tem outros aí também. Mas já não tenho dinheiro para pagar o Gran Cursos. Beleza, no YouTube, o Gran Cursos, ele dá aula de gratuitas, né? Então você pode acompanhar, eu acompanhava muitas aulas deles online, ao vivo. Gran Cursos OAB. O Gran Cursos OAB, o canal, ok? Então eu recomendo aí, você se inscreve lá no canal deles, né? Não estou ganhando nada por isso, mas se inscreve lá e assiste as aulas deles lá. E eles dão dicas muito boas. Teve gente que eu vi relatos de pessoas que passaram só vendo o ao vivo deles, né? Então
Não estou ganhando nada por isso, mas eu vi relatos, né? Então eu recomendo você não abandonar as disciplinas que cobram 2 questões. Você resolver pelo menos 1.500 questões, divide aí entre as disciplinas, né? Quem tem peso maior, tem peso maior. Não se aprofundar demais nessas disciplinas que você domina, porque você perde muito tempo. Resolver questões, lógico, você tem que resolver questões, você tem que ganhar esse hábito, né? Eu estou colocando esse material que eu criei para te ajudar nos temas que mais caem. É um complemento, ok? E também você tem que focar nas questões. O foco é questões. Como eu disse, né? A primeira fase é a que mais derruba o pessoal. A primeira fase é a que mais derruba. Nesse último exame, se eu não me engano, foram 250 mil inscritos. E 72% foram reprovados na primeira fase. Então, ela é cruel, a primeira fase, né? Você tem que passar. Então, o foco agora é a primeira fase. Ok? Então é isso, galera. Então, vocês... aqui foi o meu resultado, né? Se não me engano, eu botei aqui o meu resultado. Na primeira fase, que já é do segundo exame, eu fiz 56 questões. E para quem diz que esse foi o pior exame, né? O mais difícil, né? Não o pior, o mais difícil da história dos exames da OAB. E eu fiz 56 questões, né? Outra coisa também, que é uma dica aqui minha, né? Especial minha, que você também pode usar também, tranquilo. Eu tinha uma meta pessoal na primeira fase. A primeira fase, a minha meta pessoal não era 40 questões. A minha meta pessoal na primeira fase eram 60 questões, né? Claro que pode ser até um pouco meio egoísta meu, né? Da minha parte. Mas eu pensei assim, quem pode mais, pode menos. Então, eu não consegui minha meta de 60, mas fui aprovado no exame. Então, fui aprovado na primeira fase e faltou 4 questões para bater minha meta pessoal, né? Então, você tem que botar metas pessoais também, isso é recomendável, né? Por quê? Não, mas é só 40 questões. Não, meu irmão, você não deve fazer o mínimo. Você tem que botar a meta acima do mínimo. Por quê? Porque quem pode mais, pode menos. Eu consegui minha meta pessoal? Não. Faltou 4 questões. Mas eu fui aprovado, né? Mas eu fui aprovado na primeira fase. Então, e de lavada, né? 56 questões, eram 40 o mínimo. Então, eu recomendo você, bota uma meta pessoal para você. Minha meta é 50 questões na primeira fase. Ou seja, você pode errar 30, mas você vai acertar 50. Né? Então, e aí mesmo que você não consiga sua meta, você faça 46, mas você fez o mínimo, que era 40. Então, você foi aprovado. Então, coloque essa meta pessoal. Eu recomendo você botar essa meta pessoal. Né? Eu coloquei 60, né? E eu estudei para fazer 60. Consegui? Não, mas foi aprovado. E de lavada, 56 questões num exame que foi muito difícil, né? Nesse último exame, a FGV ela quis ser perfeita demais, né? Então, o que a FGV fez? Ela trabalhou demais, ela tentou fazer, ela elaborou a prova muito bem elaborada, até demais, né? Gerou muita reclamação, caiu muita jurisprudência, então ela está entrando nesse lado de jurisprudência, então não abandone também jurisprudência, foque em jurisprudência, porque eles vão cobrar jurisprudência. E se atualize. Ok? Então, galera, é isso, né, que eu queria mostrar para vocês. Caso vocês sejam aprovados, eu vou fazer um outro depois da segunda fase, né? Vou ler minha peça. Na minha peça eu tirei 4.8, então eu vou ler minha peça, né? Isso no futuro. Então, mas o foco é a primeira fase. A primeira fase ela é o foco. É a mais difícil, a mais complicada, a que mais cansa. Sinceramente, eu cansei mais na primeira fase do que na segunda fase, né? Apesar de que na segunda você escreve muito, né? Assim, antes de encerrar, outra dica que eu dou, além de você, né, das dicas anteriores,
e de resolver questões, você fazer simulados. Por quê? Porque o simulado, você vai estar mais preparado, você vai fazer o seu... você vai dividir o seu tempo de acordo com as questões, você vai resolver a primeira questão, você vai decidir qual é a disciplina que você vai resolver primeiro, se é constitucional, se é administrativo. Eu recomendo você resolver primeiro, né? Claro, a que você mais domina, né? A disciplina que você mais domina. Então, você tem que resolver simulado. Eu resolvi, se não me engano, 3 ou 4 simulados. E eu resolvi pelo Gran Cursos, né? O Gran Cursos, você faz o cadastro lá no site deles, ó. Você vai aqui, ó, e é gratuito, o simulado é gratuito. Você vai aqui em simulados inéditos, né? Se não me engano, tem até um simulado agora do exame da OAB. E aí você seleciona, vamos ver se tem da OAB aqui. Ó, já tem um simulado da OAB agora, no dia 12. No caso, eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira. Estou colocando o vídeo agora no sábado. Você provavelmente vai ver esse vídeo no sábado ou no domingo. Mas no domingo aí, ó, dia 12, já tem um simulado. E eles já estão no terceiro simulado do exame da OAB, né? Então, ó, todo domingo eles estão fazendo simulado, se não me engano. Tem um simulado aqui. O próximo simulado é no dia 26. Ó, tem outro simulado aqui, dia 26. Você clica e se inscreve nesse simulado. Você faz, né? Então, é bom que é tudo online. E é gratuito, certo? O simulado é gratuito. Então, galera, faça simulados. Não abandone essas matérias pequenas. Não precisa se aprofundar nas que você domina, né? Quanto mais questões resolver, bote a meta de 1.500 e aquela meta pessoal, né, que eu disse. Não coloque sua meta da primeira fase só os 40 pontos, porque o seu estudo vai se basear nos 40, né? E na minha opinião isso é perigoso, né? Porque você pode ficar com menos de 40. Então seu foco, bote 60. Pode até não conseguir os 60, mas vai passar na primeira fase. Então bote 50, né? 45. Ok? Então bote uma meta pessoal da primeira fase. Ok? Galera, então era isso que eu tinha a falar, né? Algumas dicas aí. Alguns sites aí para você acessar. Claro, não é obrigado você seguir isso, né? Você pode ter o seu próprio cursinho preparatório, o site de questões. Eu recomendo também você adquirir aquele livro de como passar na OAB, de 5.000 questões, né? Que eles resolvem 5.000 questões aí. E eles resolvem explicando, né, as questões. Então, tem vídeo no YouTube, por exemplo, do Gran Curso, tem aulas online aí. Todo dia eu tô vendo aí aula online, né? Eu vejo eles publicando. Então, e força, foco, fé, galera. Então, que vai dar certo. Você vai conseguir passar na primeira fase. São 40 de 80, dá para conseguir, é possível. Mas já você passa o dia trabalhando, é possível também. Dá, você separa aí um tempo à noite, na madrugada. Quantas vezes eu estudei de madrugada, né? Porque não tinha tempo durante o dia para estudar. Então, vai para madrugada e adentra as madrugadas estudando, né? Os finais de semana, foco. Por quê? Faltam poucos dias e vai dar certo, pessoal. Então, foco total nessa prova. Eu estou ajudando vocês aí com esse material que eu estou colocando online. Eu vou deixar um formulário para perguntas. Você vai responder algumas perguntas e pode fazer perguntas para mim também, né? Que aí eu falo, você pode falar algo mais pessoal seu e aí a gente, né? Eu responder a pergunta de acordo com o que você me dizer, né? Com a sua realidade. Então, fica essas dicas aí. Próximo exame e força, pessoal, que vai dar certo. Vocês vão conseguir passar na primeira fase da OAB. Ok? Então, eu me despeço de vocês. Poucos dias antes da prova, eu vou fazer um novo vídeo sobre como resolver questões, mas não conteúdo. Mas eu vou ensinar algumas técnicas de chute, né? Eu vou ensinar algumas técnicas de chute, né? Que eu aprendi com questões da OAB, né? Que inclusive eu separei essas técnicas ao longo
das questões que eu ia resolvendo, eu percebi alguns padrões, né? Pode até ser um vídeo que vai... eu percebi alguns padrões, né? Então você vai perceber no dia do vídeo. Então eu vou fazer esse vídeo, vou ver se eu faço esse vídeo na próxima semana ou semanas antes, porque dias antes da prova, ok? Então, um abraço a todos, tchau, tchau.